Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ver então a nossa aula sobre atribuições da equipe de enfermagem. Primeiramente, a gente tem que definir o que é um conceito de equipe, né? O que significa equipe. A equipe, quando a gente está entrando aí no serviço de enfermagem, a equipe ela começa desde quando a gente tem contato com os nossos colegas dentro de sala de aula. É dentro de sala de aula que a gente vai começar a perceber esse conceito e perceber como que a gente se porta diante dos colegas, né, dos profissionais que a gente vai trabalhar lá na frente. Então, olha só, equipe é um conjunto de pessoas que se dedicam à realização de um mesmo trabalho. Então, todo lugar onde a gente vai participar, onde o objetivo do grupo é um objetivo em comum, a gente, né, tem esse conceito aí de equipe, certo? Então, infelizmente, hoje a gente tem, né, com a realidade hoje do Covid, a gente tem essa questão da equipe um pouco mais exemplificada, né? As pessoas se juntam mais, colaboram-se mais uns com os outros, porém, fora dessa realidade, a gente sabe que é bem diferente. A gente sabe que a enfermagem é uma classe que a gente trabalha para poder mais e mais a gente ter sororidade com as pessoas, né, compaixão, com os pacientes e também com os profissionais que a gente, né, se envolve ali, que a gente trabalha. Então, a enfermagem é um trabalho bem duro em relação ao tratamento que ele tem com os colegas de trabalho. Então, a gente tem que aprender esse conceito de equipe e aprender também que os colegas de trabalho que a gente tem não são nossos inimigos, tá? Eles são nossos aliados, eles fazem parte da nossa equipe. Então, a gente tem que ter uma relação, né, aí de uma relação profissional, claro, mas também uma boa relação para que o serviço ele flua, né, e o paciente não sofra com as consequências desse embate que acontece às vezes entre enfermeiros, às vezes entre técnicos de enfermagem durante o serviço, tá? E aí, quais são então os profissionais da área da saúde? Aqui eu tô falando de um modo global, tá? Vou colocar para vocês aqui alguns exemplos de profissionais que trabalham junto com a gente, mas não quer dizer que eles fazem parte da nossa equipe de enfermagem. Eles são profissionais da área da saúde, mas não são de enfermagem, tá? Então, a gente tem aqui a parte da medicina, né? Os médicos, na parte da enfermagem, a gente tem os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem também aí estão presentes ainda, em pouca quantidade, mas estão. Fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, educação física, odontologia, farmácia, psicologia e biomedicina. Então, todos esses profissionais eles também fazem parte da equipe que a gente chama de equipe multidisciplinar. Então, todo mundo está trabalhando em conjunto para a melhora do paciente, mas, porém, não são todos que fazem parte da equipe de enfermagem. O que fazem parte realmente da equipe de enfermagem é apenas o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e as parteiras, que hoje a gente chama de doulas, tá? Que fazem aí o acompanhamento da gestante desde quando ela, né, teve a concepção, desde quando ela engravidou, até depois do parto. Então, a doula tem um trabalho ali completo. Algumas cidades, elas têm, né, decretos onde a doula tem que entrar, né, ela tem o direito de entrar na sala de parto, ela tem o direito de entrar, de acompanhar a gestante que ela tá prestando um serviço. Então, são todas as cidades, mas ela tem sim essa liberdade de estar participando ali juntamente em todos os processos com a gestante, tá? E aí, independente né, independente da posição, nós temos que ter que, né, a gente tem noção aqui, tem que ter noção de que, como já falei para você, nós somos uma equipe. Mas dentro dessa equipe, nós também temos a questão da hierarquia. A hierarquia ela tem que funcionar dentro do serviço de enfermagem, senão o serviço de enfermagem ele fica desorganizado, ele perde ali então, né, o rumo, o fio da meada. Então, olha só, o enfermeiro ele tem
a função ali de chefia, né? Ele tem a função de chefia de todo o hospital. Então, nós temos uma chefia de enfermagem, que é um enfermeiro. Após isso, a gente tem uma chefia do setor inteiro, que é o enfermeiro-chefe do setor. E a gente também tem alguns enfermeiros atuando ali durante o serviço naquele setor. Então, de classes de hierarquia dentro da parte do enfermeiro, nós temos três. Nós temos a parte da direção geral do hospital, nós temos a parte da direção daquele setor em si, e nós temos os enfermeiros que às vezes trabalham em conjunto com o enfermeiro chefe da unidade, porque a unidade é muito grande, né? Acontece muito quando a UTI é muito grande, a presença de mais de um enfermeiro naquele plantão, tá? Então, a gente tem essa questão aí dessa hierarquia. Então, os enfermeiros que trabalham no setor, eles devem hierarquia, então eles têm subordinação ao chefe da unidade, e os chefes da unidade, juntamente com esses enfermeiros, têm subordinação ao ao chefe, né, ao diretor daquela unidade. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então todos devem hierarquia. O que significa hierarquia? Não significa que a palavra mandar ela é muito forte, né? Mas a colaboração de todos da equipe tem que haver, é como se fosse um serviço militar. As patentes menores, elas devem respeito e hierarquia às patentes maiores. Então aqui funciona da mesma forma.